O livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro, falando para a sua igreja, ele diz o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Com esse pensamento nós começamos esse dia. Acredito que a cada dia que vivemos, nós somos pessoas que podemos viver ansiosas por qualquer situação. Se levarmos em conta as estatísticas do nosso país, nós veremos que o país mais ansioso do mundo hoje é o nosso país, é o nosso Brasil. Mas Pedro, falando para a sua igreja, na sua carta, na sua epístola, ele diz o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós não podemos nos esquecer a cada dia que temos um Deus pessoal, presente, amigo, que está ao nosso lado, que cuida de nós, que vê as nossas dores, as nossas aflições, e Ele irá entrar com providência para que nós possamos ter uma vida feliz, segura, ao lado do nosso Deus. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 4, o versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Quando estudamos a Bíblia desde o seu início, do livro de Gênesis, nós podemos ver que Deus criou um lar perfeito para que os nossos primeiros pais pudessem viver. Mas a partir do momento em que o pecado foi inserido dentro do Jardim do Éden, é o próprio Deus que toma a iniciativa para ir em busca do pecador. É Deus que vai em busca de Adão e lhe pergunta: Adão, onde é que você está? E Adão estava escondido atrás das folhas de figueira. Mas é o próprio Deus que toma a iniciativa para salvar o ser humano. Depois, quando Caim também cometeu o pecado de tirar a vida de Abel, é Deus que vai em busca de Caim. Sucessivamente, é Deus que vai em busca de Abraão. É Deus que vai em busca de uma nação que foge dele constantemente para adorar outros deuses. E não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. É Deus que está no nosso encalço em todo momento. Deus sempre tem esperado que nós voltemos para Ele com todo o nosso coração, com o coração aberto, e nos coloquemos em Suas mãos e vivamos uma nova vida. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta começa declarando: ouvi, ó nação. É uma declaração de Deus através da boca do profeta, que eles deveriam parar, refletir e entender que havia um Deus soberano, criador de todas as coisas, que deveria ser adorado, e era Ele nesse momento que estava declarando o sentimento de dor, de tristeza do seu coração, porque os seus filhos que deveriam reverenciá-lo não lhe prestavam culto. A contenda de Deus com o seu povo era tamanha porque o seu povo estava tão envolvido nos seus pecados que a própria natureza sofria em decorrência dos pecados dos seres humanos. Os seres humanos que eram responsáveis para cuidar da natureza, eles estavam destruindo, afetando, e nesse momento Deus, que é o Criador de tudo, vindicava e esperava que os seus filhos se voltassem para Ele e se arrependessem dos seus pecados. Nessa terra Deus tem homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que são fiéis e sinceros. Embora nesse mundo nós estejamos envolvidos no pecado, há quantas pessoas com a índole ruim, com um pensamento mau, mas em meio a tantas pessoas ruins, existem homens e mulheres que não se deixaram contaminar com todo o mal, têm buscado servir a Deus, têm um coração devoto ao Senhor, e essas pessoas são dignas de serem ouvidas por outras pessoas. É necessário abrir o coração, entender a vontade de Deus, para que possam ser abençoados e entender a vontade do Senhor. Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueces da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui nós podemos observar que Deus estava demonstrando a sua insatisfação porque muitos líderes não estavam preocupados em ensinar ao povo o caminho e as verdades de Deus. E mais, além de não estarem comprometidos com Deus em orientar e ensinar o verdadeiro caminho, eles não buscavam reciclar o seu próprio conhecimento para que pudesse aprender e ter capacidade a ensinar outras pessoas.
Podemos observar que a insatisfação da parte de Deus não é simplesmente porque eles não ensinavam, mas porque eles estavam estagnados na sua própria vida, no seu próprio pecado, e não estavam em busca de um novo conhecimento, de mais sabedoria, para que pudessem lidar com os problemas atuais. Pecar diante de Deus não é só estar envolvido no pecado, mas aquele que não busca também ter sabedoria, ter conhecimento, esse também está envolvido no pecado, será julgado pela mesma balança diante de Deus. O rei Jeroboão era um grande responsável por esses males, porque quando ele dividiu o reino em duas partes, aqueles que ele escolheu para ser os seus próprios sacerdotes, ele estava alimentando, sustentando esses sacerdotes para oferecer sacrifícios aos seus deuses de Baal. E nesse momento, Deus estava declarando a sua insatisfação contra a liderança de Jeroboão e contra os sacerdotes pagãos, voltado para as práticas idólatras que estavam seduzindo o seu povo, desviando por um caminho que traria a destruição. É o próprio Deus que declara a sua justiça e ele mesmo iria derramar a sua ignomínia contra essas pessoas. Como nós podemos observar no versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aqui está uma declaração explícita da parte de Deus contra os sacerdotes que incentivavam os seus fiéis a se envolverem no pecado, porque quanto mais eles se envolvessem nos pecados, eles trariam ofertas para o santuário, e essas ofertas trariam benefício para os sacerdotes. Quanto mais pecado, mais sacrifícios pelo pecado eram feitos, mais lucro entrava para o santuário. E os sacerdotes estavam ficando ricos em função dos pecados dos seus fiéis. Nesse momento, Deus olhando para essa terra, vendo o comportamento desses sacerdotes, Deus estava repugnando, Deus estava dizendo que seria Ele mesmo que derramaria a sua justiça, a sua ignomínia contra esses homens que estavam incentivando o seu povo a se envolver no pecado para que eles pudessem se enriquecer. Deus iria derramar os seus flagelos sobre essa classe de líderes. Seria o próprio Deus responsável para que esse povo não pudesse prosperar, porque eles estavam andando por caminhos tortuosos que não agradavam ao Senhor. Oferecer sacrifícios com intenções completamente contrárias à palavra de Deus, à vontade do Senhor, não tem a bênção de Deus. Em vez de pensarem que estariam sendo beneficiados por Deus, eles estariam completamente sendo destruídos e perdendo a bênção do Senhor. Os israelitas estavam tão longe de Deus que eles buscavam qualquer coisa para se curvar. Eram os ensinamentos da terra de Canaã. Era a razão pela qual constantemente Deus tinha orientado o seu povo a não se contaminar, não se envolver e não contrair casamento com as mulheres ou com os homens daquela terra. Porque quanto mais eles se envolvessem, mais eles iriam absolver a cultura e a religião do povo cananeu, do povo da terra. E nesse momento, eles estavam tão longe do Senhor, se esqueceram das orientações divinas, que eles estavam se curvando diante de imagens, adivinhando pelas nuvens, se envolvendo em feitiçaria, em adivinhações que eram completamente aborrecíveis aos olhos de Deus. Nesses locais de adoração a esses deuses, os próprios adoradores eram mortos e os seus corpos eram oferecidos a esses mesmos deuses. Havia mulheres sacerdotisas que eram esposas de sacerdotes que elas se prostituíam com os seus adoradores diante dos altares, entregando os seus corpos para a prostituição. E Deus, olhando do céu, vendo esse tipo de comportamento, era aborrecível aos olhos do Senhor. As 10 tribos do norte, eles foram tão longe de Deus, se envolveram tanto na idolatria e na prostituição, que Deus não fez nenhuma promessa de restauração para essas 10 tribos. Quando eles estavam no exílio, retornando para a terra de Canaã, quando de fato retornaram, eles se uniram a Judá para que pudesse se formar uma só nação. Querido amigo, a verdadeira adoração nós encontramos na palavra de Deus. Ela nos ensina, ela nos molda, ela diz o caminho pelo qual nós devemos seguir. Aqueles que querem aprender verdadeiramente e viver uma vida feliz de adoração a Deus, eles precisam se apegar à palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor, se humilhar diante de Deus como Daniel o fez e clamar por sabedoria. E tenha certeza, aqueles que buscam a Deus com todas as suas forças, ele se deixa ser encontrado, ele revela as suas verdades, ele coloca no nosso coração o caminho pelo qual nós devemos seguir. Foi isso que faltou para a nação de Israel. E creio que é muito que tem faltado para os dias em que nós estamos vivendo.
Nós não podemos oferecer para Deus aquilo que nós imaginamos que nós temos de melhor, como aconteceu com Caim. Nós precisamos oferecer para Deus aquilo que Ele prescreve para nós, aquilo que é específico e aquilo que está na palavra do Senhor. Aqueles que vivem dessa forma têm a bênção de Deus, a graça do Senhor, e os seus nomes serão mantidos no livro da vida. Em tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, nos dê a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.